Hoje vou fazer um pão. Aqui está o meu levain, massa levda, massa mãe ou fermento natural, feito em casa. Fiz-lhe aqui uma marquinha para ver o ponto de que ele parte antes de crescer. Vou alimentá-lo antes de fazer o pão. Cá está. O frasco pesa 300 gramas, portanto tenho 224 de massa levda. Preciso acrescentar 112 gramas, 66 gramas de água, sem cloro de preferência. Para que a água não tenha cloro, basta estar numa jarra durante umas horas. Agora vou acrescentar 66 gramas de farinha de trigo, T65, porque foi a farinha que usei para começar esta massa levda. Portanto, vamos colocar a farinha. Vou misturar bastante bem. Eu bato com colher de pau porque me ensinaram que as colheres de metal matam o levain. Vou chamar levain a nossa massa mãe. Levain. Eu agora vou usar o levain para o pão que vou fazer, mas poderia, por exemplo, deixar só o levain crescer e depois voltar a colocar no frigorífico e fazer o pão amanhã ou outro dia qualquer. O levain só tem que ser alimentado uma vez por semana. Esta segunda marca que eu fiz aqui é só para verem até onde ele cresce. Por vezes cresce muito mais, é preciso cuidar que pode sair do frasco. Eu vou dividi-lo em dois para fazer o pão. Vou tirar metade para o pão, mas depois vou deixá-lo crescer. E só no momento em que ele começa a diminuir é que eu vou colocar, fecho o frasco e coloco no frigorífico. Agora vai ficar um bocadinho a crescer, depois de lhe tirar a parte do pão, em lugar onde não apanhe frio. Quanto mais elevada for a temperatura, melhor. Cobri com um papel, mas pode ser com um pano ou com película aderente. Em momentos de crise, todos nós descobrimos que descendemos da padeira de Aljubarrota. Eu fui às compras, não havia praticamente farinha de trigo, comprei aveia para fazer farinha e cá está, para o meu pão, 100 gramas de aveia, 50 gramas de farinha de amêndoa, 50 gramas de farinha, ou seja, de sémola de trigo, isto serve para fazer molhos, mas pronto, fica muito bem no pão, 150 gramas de farinha de milho e 150 gramas de farinha de trigo. Esta é a T65, tipo 65, mas qualquer farinha de trigo para pão é boa. Vamos triturar a aveia na liquidificadora. Farinha de aveia. Mais ou menos 30 gramas de sementes de linhaça, ou outra semente qualquer. É a gosto e em função do que temos em casa, não é? Cerca de 40 gramas de amêndoas ou outros frutos secos. Eu escolhi a amêndoa porque estou a usar a farinha de amêndoa. Colocamos tudo no recipiente, vamos lascar as amêndoas também. Cá está a amêndoa que eu estou a lascar à mão, mas também é possível fazer na picadora no Linex 1, 2, 3. Misturas bem. Uma colher de chá de sal. Há quem coloque 15 gramas, eu coloco sempre à volta de 6 gramas de sal, porque o sal não é muito saudável. É claro que o pão fica mais saboroso quando leva um pouco mais de sal. Acrescentamos cerca de 300 a 320 gramas de água morna, portanto à volta de 35 graus centígrados. Misturamos bem. Quem quiser basta só misturar, depois acrescentar o levain, a nossa massa levda, ou bater durante 10 a 20 minutos, amassar. Pode-se usar 2 colheres de pau, as mãos ou a máquina de bater os bolos. Para quem tem crianças, bater à mão pode ser uma aventura. Agora vou acrescentar o levain, massa levda, fermento natural, massa mãe. Ele cá está, há cerca de 10, 15 minutos. Já cresceu um bocadinho, mas nós vamos tirar metade. Cá está o nosso levain.
cerca de 170 gramas de levain. O restante deixamos agora crescer durante umas boas horas, 3, 4, 5 horas, dependendo. Fiz uma nova marcação. Misturamos bem o levain com o resto da massa. Porque se quiser divertir a amassar e não lhe precisa sujar as mãos, usa 2 colheres de pau e 10, 20 minutos a amassar. Amassar permite que o ar penetre bem na massa e, portanto, depois, para levedar, vai ser muito mais fácil. Quem não tiver fermento deste fermento natural, feito em casa, e tiver saquetas de fermento, pode usar uma colher de café e deixar depois levedar durante várias horas. 6 a 12 horas é o tempo que este pão necessita para levedar. No entanto, se tiveres alguma pressa, então usas uma saqueta inteira de fermento natural em pó, fermento de padeira em pó, ou 2 saquetas. Uma saqueta corresponde mais ou menos a 9 gramas, portanto 2 saquetas, 18 gramas. Para as quantidades de farinha, é importante saber que há à volta de 500 gramas de farinha para mais ou menos 300 gramas de água. Se a farinha for integral, tens que aumentar a quantidade de água até às 380 gramas. Vês a consistência da massa. Para quem gosta de inventar, advirto apenas que a farinha de trigo ou a farinha de centeio permitem fazer umas massas melhores. As invenções, é preciso algum cuidado com elas. Dosear sempre, 50% de farinha de trigo e depois o restante com outra farinha ou outras farinhas. E depois gradualmente reduzindo, fazendo experiências e anotando, não é? Aquilo que é o resultado, ver se temos sucesso. Na farinha de trigo é mais fácil bater com a mão. Se for com farinha de centeio, vai ser mais complicado, porque a massa fica muito pegajosa, mas também é possível. Com farinha, depois tira-se bem tudo da pele. Só como exemplo, por exemplo, as doses recomendadas para farinha de trigo e aveia é de 30% de farinha de aveia. Eu faço, evidentemente, com 50% de farinha de aveia e ainda hei de tentar com mais. Neste caso, como viram, as percentagens são muito inferiores, não é? Porque para 500 gramas de farinha há apenas 150 de trigo. Portanto, estou muito abaixo dos 50% de trigo. Uma folha de papel vegetal untada e enfarinhada dentro de uma forma Pirex. A minha é arredondada. Mas pode-se fazer numa forma de bolo normal, de Pirex ou de silicone, por exemplo. Com uma colher de pau úmida descolamos dos lados. As mãos enfarinhadas. Deitas um pouco de farinha assim, deitas um pouco de farinha ali à volta, para depois ser mais fácil tirar dali. Formas assim uma bolinha e depois a forma Pirex. Uma pulverizadela com água, se a massa estiver a partir. E depois analisas juntas bem no limpo. E depois vais deixar levedar 6 a 12 horas. Até ela ter dobrado de volume, mais ou menos. Para conseguires moldar bem a massa, molhas os dedos, molhas as mãos. Vamos deixar levedar com tampa. No local mais quente da casa, sei lá, perto de um radiador. Já me disseram que dentro do micro-ondas fechado, sem estar a trabalhar, que também vai levedar mais rapidamente. Hoje vou experimentar colocar dentro do micro-ondas fechado. Aqui está o meu levain, como podem ver, 3 horas depois. Já começou agora a baixar. Fica assim com estas bolhas de ar. Após 7 horas a levedar, fazemos uns cortes para tirar o ar. Pulverizamos um pouco de água, que é para depois deitarmos sementes por cima, para decorar. Um bocadinho de aveia. Deitei alguns flocos de aveia também. Agora vai ao forno durante 30 a 40 minutos
130 graus. Com tampa, mas também é possível fazer sem tampa. Dentro do forno pomos um recipiente com água para criar vapor, umidade, torna o pão muito mais crocante. Cá está ele, não é preciso preaquecer. Já tirei do forno, esteve cerca de 40 minutos, um pouco mais, demorou um pouco mais a cozer. Cá está o nosso pãozinho. E bom apetite!